todos, pessoal. É com grande prazer que estamos aqui novamente em nosso espaço Caminho da Luz para dar sequência a esse nosso ciclo de conferências. O tema que nós escolhemos hoje para abordar é o karma planetário. Esse nosso assunto para falar sobre a lei do karma, nós já discutimos em outras conferências. Primeiro, a lei do karma. O segundo, o karma da guerra nuclear, por exemplo. Um DVD específico sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o karma planetário. Quando nós discutimos o conceito da lei do karma, fundamentalmente, para que nós pudéssemos compreender com profundidade a lei do karma, nós tínhamos que entender o conceito fundamental do Projeto Terra, que é uma das vertentes principais do meu trabalho. Eu acho que o Projeto Terra é a base esotérica fundamental da compreensão da experiência humana na Terra. Quando você compreende o Projeto Terra, você compreende tudo o que está acontecendo no planeta, no momento, e todas as coisas ficam com lógica. Ou seja, o Projeto Terra, em resumo, é a história oculta de toda a experiência humana na Terra, desde a chegada do primeiro homem na superfície terrestre, no astral Terra, e as primeiras encarnações, até os dias de hoje. Tá? Então a ideia central do Projeto Terra é isso. Nós temos esse nosso modelinho que a gente usa sempre. Nós temos o comando planetário Terra, aqui a superfície terrestre, as pessoas encarnadas na superfície terrestre. Vamos imaginar que aqui seja o plano espiritual. O plano espiritual dividido em 4 grandes níveis quânticos de energia que separa as densidades desses planos. Neste primeiro nós teríamos o conhecido umbral, da literatura espírita e tudo mais. Aqui seria o penumbral, um plano um pouquinho mais de luz, e aqui o plano da luz. E por fim, o plano dos ascensionados. O plano onde os indivíduos que aqui se encontram são aqueles que cessaram o seu ciclo reencarnatório na superfície terrestre. Ou seja, viveram a última encarnação, aí quando ele passa a habitar este plano que nós chamamos do plano dos ascensionados. Ok? A primeira coisa que nós temos que entender é que toda a experiência de todas as almas que vivem no astral Terra e vivem encarnada na Terra tem uma razão de ser. É coordenada por um projeto muito bem elaborado e calculado, um projeto construído por esses comandos planetários. E esses comandos planetários organizam toda a estrutura de experiências em mundos densos da matéria. Então, esses comandos preparam todo o astral Terra, constrói cidades, constrói toda uma infraestrutura no astral, prepara esses corpos biológicos específicos para a alma que virá usá-los. Ok? E instala uma regra. Por exemplo, este comando atual utiliza uma regra fundamental, é a lei do karma, chamada lei do karma. O que traz essa lei do karma? Essa lei do karma, que não é o comando Astar, por exemplo, é o comando que nós chamamos da luz, não é o comando do karma. O comando kármico, tecnicamente, ele é uma experiência muito densa, uma experiência de esquecimento, uma experiência de valores extremamente complexos e densos que o ser humano, que a alma experimenta na superfície de um planeta. Em planetas muito densos e primitivos. Então, a lei do karma, fundamentalmente, tem as seguintes regras. A primeira lei: ao encarnar, ao descer nos planos densos da matéria, ao sair de níveis superiores e ir adensando seus corpos astrais e depois assumir um corpo material,
na superfície de um mundo muito denso, ocorre o esquecimento. Então você esquece de toda a sua natureza espiritual. Esquece das vidas anteriores, das encarnações anteriores, esquece de tudo. Ele só traz em si uma intuição de vidas passadas. Ou seja, se ele foi muito ruim na vida passada, ele traz um resquício na sua personalidade de algo muito denso, ruim. Se ele foi uma pessoa que trabalhou muito numa outra vida, trabalhou teu ser, teu espírito, ele traz essa energia. Então ele continua sendo um ser muito bom. Então isso a gente chama até de um processo evolutivo. Mas que não há evolução, não existe um conceito de evolução aqui. Né? Que a alma, ela é pura, ela é divina. Ela desce para viver uma experiência na matéria e retorna, ascensionando. Não teve evolução no conceito de evolução cósmica, porque ele já era um Deus. É como o Buda fala, você já é Deus, você já é um Buda. Você não precisa fazer nada para se tornar um Buda. Jesus falava, vós sois deuses, você só precisa descobrir isso, acordar para isso. Você está esquecido nessa condição. Então, é a chamada lei do esquecimento. 2. O segundo aspecto da lei do karma é o monitoramento. Ou seja, todo ser é monitorado constantemente suas ações na superfície da Terra. Significa o quê? Que cada ser humano, cada alma que vai encarnar, primeiro ela é preparada, estruturada por um comando kármico aqui. Existe um comando kármico, instrutores kármicos, que coordena a descida dessa alma. É responsável pela descida dessa alma. São os seus mentores maiores. Ele programa onde, que família, de que jeito, quando, que dia, que mês, que país você vai encarnar. E observa, todo acompanha. Quando você morre, ao retornar, esses é que vão passar para avaliar toda a sua experiência. E esses comandos é que vão preparar a nova encarnação, quando, de que jeito, aonde. Então são pessoas responsáveis pela sua jornada kármica na Terra. Tá? Então, esse monitoramento é feito pelos mentores kármicos. Ok? Muito bom. 3. Esses mentores kármicos conhecem muito bem a lei. E uma das leis fundamentais para reger a próxima, o que rege a próxima encarnação? O que você vai vivenciar na próxima encarnação? Fundamentalmente, a lei do karma é uma lei de causa e efeito. Né? Conhecida como lei da ação. Porque a palavra karma, eu precisava até dizer, a palavra karma é uma palavra indiana que quando traduzida significa ação. Tá? Essa questão mais básica do conceito de karma nós discutimos na palestra Lei do Karma. Tá? Muito bem. Então, essa lei de causa e efeito, ou seja, você colhe no seu futuro aquilo que você planta no presente. Ok? Então, como nós vamos ter teias atáveis com todo mundo, ou seja, a minha ação nesse planeta, que o que eu construo neste momento, vai gerar um processo futuro. Esse é o livre-arbítrio que eu tenho. Eu tenho a liberdade de construir a partir de agora o que eu quiser. Fazer o que eu quiser da minha vida. Certo? Eu posso agora pegar uma metralhadora, entrar no cinema e matar um monte de gente. Como esses moleques loucos, né? Entra numa escola e sai matando um monte de gente. Você tem a liberdade de fazer isso. Como você tem a liberdade de ir para as montanhas meditar, buscar a luz, buscar seu crescimento interior. Ou seja, você tem a opção de buscar a luz ou as trevas. De servir a Deus ou a César. Eu sempre falo que você tem essa liberdade. Só que não se esqueça que o César dos dias de hoje é o capitalismo, né? É o mundo social que está aí. É servir ao sistema. Esquecendo-se completamente da sua natureza, da sua busca espiritual. Né? Por isso esses grandes avatares, esses grandes mestres sempre nos dão um toque, né? Para que a gente acorde.
Os avatares sempre fazem um chamado. E o chamado da nova era, os avatares da nova era, são muita gente fazendo esse chamado. Despertando a consciência das pessoas para uma coisa muito maior do que esse mundo social, material que está aí. Tá? Muito bem. Então, fundamentalmente, o conceito de karma é esse. É o esquecimento em primeiro lugar. Por quê? Vivenciar o teu interior, somente aquilo que vai dentro de você. Aí, naturalmente, nós vamos saber se você aprendeu ou não a amar. Certo? Porque é uma ação natural do que vem de dentro de você. Tem pessoas, é muito engraçado, tem pessoas que naturalmente, quando vê um animal, puxa, agarra, abraça, adora, beija, né? Você não precisa nem explicar nada para ele. Tem outras pessoas que não podem nem ver, sai de perto, coisa horrível. Não é verdade? Eu sempre falo uma frase aqui. Se você conhece alguém que não gosta de animais, pode ter certeza que essa pessoa não presta. Tá? No fundo ela não presta. Ela pode até camuflar, fingir que é boazinha, mas na hora H ela vai fazer bobagem. Porque um dos testes para ver se a pessoa aprendeu a amar nesse planeta. Se ela não consegue amar nenhum animal, nenhum gato, nenhum cachorro, as plantas, você acha que ela vai conseguir amar o ser humano? Que ela está mais numa relação de conflito do que qualquer outra coisa? Então você pode fazer um teste. Né? Então, você esquece e vive somente a sua vibração interior. Ou seja, nós estamos sempre constantemente sendo observados, estamos sendo acompanhados. Jamais vamos conseguir fazer alguma coisa escondido. Nós podemos achar que estamos fazendo alguma coisa escondido dos humanos aqui, né? Das pessoas que estão aqui. Mas jamais vamos conseguir fazer alguma coisa escondida das forças espirituais que nos observam. Eu sei disso. Todo médium sensitivo sabe que você é observado o tempo todo. Sempre tem gente te acompanhando, sempre tem gente perto de mim. Não adianta eu entrar no quarto e arrancar minha porta. Sempre tem gente entrando e saindo. Portanto, eu aprendi a viver desse jeito. Não há solidão. Solidão é um conceito para quem está nas trevas. Então você está sempre sendo acompanhado. E, fundamentalmente, segue uma regra fundamental. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta o ódio, você colhe o ódio. Isso é uma regra fundamental para que nós possamos experimentar sempre os dois lados da moeda. Né? O que significa? Você precisa experimentar de tudo aqui na Terra. Né? A dor, o prazer. Porque tem um mestre meu que fala assim, né? O que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? Né? Você vive os dois lados da moeda. Né? Os indianos falam da roda de Sansara para o karma, né? Da roda do karma. A roda que gira. Hoje você está numa posição, hoje você pode ser um rei. Né? Você pode ser um indivíduo rico, nasceu poderoso. Existe uma diferença muito grande que eu preciso colocar muito clara aqui antes da gente discutir a questão planetária, para ficar claro para vocês, é a questão do conceito de karma e dharma. Né? Existe o conceito de karma e existe o conceito no Oriente de dharma. O dharma é oposto ao karma. Né? Muito bem. Quando você nasce, né, cego de nascença, torto de doença, paralítico andando para a rua se arrastando e pobre, já nasce na favela. Ou seja, o karma é pesadíssimo. Ou seja, ele tem muitas restrições que dificultam a vida dele na Terra. Em contrapartida, existe uma pessoa que nasce numa família rica, né, com todas as facilidades, o cara tem um corpo lindo, bonito, uma mulher linda, bonita, certo? Tem tudo nas suas mãos. E aí nós vamos discutir o que cada indivíduo vai plantar, tendo muito karma e muito dharma. Porque esse cara aqui pode pegar o dinheiro dele, todo o poder que ele tem,
e começar a fazer só caca, traficar drogas para ficar mais rico, vender armas, certo? Fustigar guerra, conflito, esses poderosos do petróleo que só estiva guerra, poder, aquela coisa toda, entendeu? Interesses, manipulação, manda matar, manda destruir. Os poderosos são sempre assim, né? E aquele indivíduo, às vezes, que tem um karma muito pesado, consegue, através do seu sacrifício, do seu esforço, vencer as barreiras, transcender e buscar coisas maravilhosas. Tá? Então, Dharma são as oportunidades que são dadas na sua vida. E o que é o karma? Aquilo que você adquire, com o que você faz com o seu Dharma. É assim, entendeu? É muito simples. O que você faz com o seu Dharma é aquilo que você vai colher no futuro. Isso é o karma. Né? Então, é fácil de entender. Com esse conceito aqui, e a roda de Sansara, a roda do karma, como os indianos colocam, e falam que hoje você é rei. Mas a roda gira. As próximas encarnações você pode estar aqui embaixo. Você pode ser a plebe. Né? Ou seja, eu já vi falar, por exemplo, alguns espíritos conversam comigo, e às vezes quando eu via, já viu a África hoje? E até tempos atrás, aquela pobreza, aquele campo de refugiado, gente pobre carregando para sobreviver, né? Aí eu perguntando para um amigo meu espírito, né? Uma vez eu estava até sentado no sofá, assistindo isso, e o espírito estava sentado comigo no sofá. Eu perguntei para ele, poxa, fala alguma coisa sobre isso para mim, né? Quem são essas pessoas tão sofridas, com um karma tão denso desse? Ele olhou assim para mim, ele falou assim, muito fácil de entender, Laércio. Você está vendo aí muitos ex-presidentes. Muitos ex-presidentes encarnados naquele lugar. Presidentes do Brasil, presidentes dos Estados Unidos, presidente que sempre usou o seu poder e sua força para oprimir aqueles povos. Então, quando a roda gira, ele vai sentir tudo aquilo que ele causou na pele para aquelas pessoas. Isso é lei do karma. Por isso que a roda, no contexto geral, a justiça é feita. E a roda vai girando, olha, você está aqui, olha, você está aqui. E os mestres dizem, né, que o tempo que você permanece nessas condições vai depender das suas ações. O certo é dar uma volta toda. Deu a volta, vai embora, ascensiona. Tem um número de encarnações. Aí o mestre fala assim para mim, você pergunta para o mestre, quantas encarnações um homem precisa vivenciar na Terra? Fala assim, tem um número razoável, mas tudo depende de você. Você pode fazer de uma vida, queimar 10 encarnações futuras. Uma vida de treinamento interior, de busca, de consciência, de tomada de consciência, faz com que você queime 3, 4, 5 vidas futuras que serão desnecessárias. Agora, se você cria karma numa vida, teias atáveis com outras pessoas, você prejudica muita gente, tortura, massacra, você vai ter que resgatar isso. Não tem como sair fora do negócio. Porque na justiça cósmica eles vão exigir de você lá em cima, né? Após a morte eles vão exigir a justiça, aí você tem que cumprir o resgate. Mas quando você só planta o bem aqui embaixo, quando você morre, todo mundo lá em cima está te amparando, está te abraçando, está te, sabe, querendo o seu bem, querendo o teu crescimento, porque você ajudou muita gente, você acordou muita gente. Vê como é diferente, né? É o fio. Bom, então basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Então, agora com esses conceitos, vamos falar sobre o karma planetário, que é muito fácil de entender agora. E por isso nós vamos saber o que espera para o nosso mundo. É muito fácil. Né? O karma planetário significa a somatória, a somatória da ação coletiva do planeta Terra. Ok? Isso é o karma planetário. Eu faço a somatória de todos os karmas individuais
E isso dá uma vibração. Para vocês entenderem, antes de falar do karma planetário como um todo, vamos falar do karma de uma nação. Fica mais fácil. Ó, o karma de uma nação. Ok? Muito bem. É muito claro, você planta aquilo que você colhe. Tá? No caminho das leis divinas, nós podemos colocar de um lado a luz e as trevas. Tá? A grosso modo, o conceito que a gente chama de luz significa espiritualidade, buscar o conhecimento espiritual. Ou seja, buscar a sua natureza divina. Isso é buscar a luz. As trevas, se afastar de toda a busca espiritual. Vamos chamar de materialismo. Ok? Os grandes avatares que vieram para a Terra, Buda, Jesus, Krishna e todos os mestres, que numerá-los seria Maomé, todos os grandes mestres, sempre pregavam a luz da espiritualidade, né? Então, os avatares é o que pregam a luz, pregam o caminho espiritual. Tá? E quem é que prega as trevas? Você vê, os nossos políticos, nossos professores, né? Os nossos políticos e toda a sociedade que está montada aí, todo o capitalismo, olha, todo o capitalismo, todo o comunismo dialético que está aí, esse comunismo, socialismo, maoísmo, bane todo o aspecto da religião e cria uma sociedade onde você é um número, você é um objeto, você serve ao sistema. Então você serve ao sistema. As universidades, as escolas produzem você como robôs, como androides, programam você para servir à sociedade, para você servir ao sistema. E o sistema é um sistema montado numa sociedade capitalista, onde é dirigida por políticos e o único interesse é lucro pessoal, lucro material. Nenhuma instituição dessa tem um caráter de busca interior, de busca espiritual. Vê se em Brasília as pessoas estão interessadas em buscar a espiritualidade, em dirigir o país em função de um processo espiritual. Eu acho que o único país no mundo, estado no mundo, que tinha essa característica era o Tibete. Que o seu líder político era um mestre espiritual, o Dalai Lama, não é verdade? Que também não apita nada, porque a China achou que era dele, foi lá invadir, mandou todo mundo embora e tchau. Está lá sem nenhum país para ser dirigido. Né? Porque a força que tem as trevas neste mundo, devido à quantidade e o número absurdo de seres humanos que trabalham para as trevas, faz com que a grande quantidade de energia seja canalizada para as trevas. Muito poucos são as pessoas que trabalham hoje para servir a luz, para produzir a luz e fazer a luz brilhar no planeta. A treva é tão pesada que precisa vir um disco voador no céu, acender uma luz, começar a chamar a atenção das pessoas, acordar as pessoas. Precisa vir paranormais, fantásticos, malucos, fazendo fenômenos para acordar. Se não fizer milagre, as pessoas não acordam. É o que eu falo, se vier um cara que fala, eu sou Jesus, e der um discurso belo, maravilhoso, todo mundo dá risada na cara dele. Ele só vai convencer as pessoas se ele fizer milagre. Se ele não fizer milagre, ele não vai convencer ninguém, porque as trevas é tão grande, que as pessoas não têm sensibilidade. Por exemplo, a história de Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda nunca, presta atenção no que eu vou falar, nunca fez nenhum milagre em sua vida. Nunca fez nenhum fenômeno em sua vida para chamar a atenção das pessoas e achar que ele era Cristo, um avatar. Não.
é a sua bondade, a sua sabedoria e o seu discurso. E mesmo assim ele transformou o mundo, né? Que é lembrado até hoje, seguido por grande parte do planeta. Seus conselhos. Agora, quem está nas trevas profundas, como o povo judaico estava e como a maior parte do mundo está hoje, se você não fosse um poderoso para ressuscitar, fazer milagres, fenômenos, ninguém segue você, ninguém liga para você. Né? Por exemplo, é a velha história do nosso amigo. Se ele não fizer nenhum milagre, ninguém vai atrás dele. Se ele só falar, abrir a boca e começar a falar que é complicado, né? Não tem o que dizer, também não vai ter seguidores nunca, não vai ter ninguém. E qual que é o verdadeiro interesse dele, né? Quem ele atende, a quem ele serve com seus poderes? Será que ele serve à luz? Né? Para onde ele está, como ele está colocando esse Dharma? Porque é um Dharma, ele recebe um Dharma. Como que eu administro esse Dharma? Será que eu administro esse Dharma para acordar a humanidade? Ou para o meu ego pessoal? Então, tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Então, este é o nosso mundo. Você quer ver um dado estatístico tirado pela ONU? E nós vamos entender que tudo é uma questão de energia. Tá? Vamos analisar quanto de energia a nossa civilização canaliza para as trevas e quanto de energia ela canaliza para a luz. No nosso mundo, em nosso mundo, a fonte de energia que move o planeta atualmente é uma coisa chamada dinheiro. Ou energia monetária. Com base nessa energia monetária, nós podemos fazer uma análise do karma planetário. Você quer ver como é que é interessante? Um estudo feito pela ONU, diz o seguinte: 1/4 de todo o dinheiro que circula no planeta está na mão das máfias. E essas máfias, ela faz o quê? É tráfico de droga, prostituição, tráfico de armas, certo? Todos os cartéis aqui da Colômbia, Cali, as drogas do Rio, tráfico de droga, envolve político poderoso, a máfia italiana, a máfia nos Estados Unidos, máfia russa, né? A chamada máfia japonesa lá, Yakuza, isso. E todas essas forças transitam e têm na mão 1/4 de todo o dinheiro que é movimentado no planeta. Temos energia. E você sabe para onde está indo essa energia, né? Que direção está indo? Está indo para a luz? Para a espiritualidade? 1/4. Outro quarto desta energia está nas mãos dos grandes conglomerados econômicos. Indústria petrolífera, Bill Gates da vida, bancos, as grandes instituições bancárias no mundo. É só você olhar no Brasil qual a única instituição que tem um lucro extremamente exorbitante como empresa em nosso país. Você vai ver que é os bancos. Os bancos faturam 5, 6 bilhões de dólares ao ano aqui no Brasil, de lucro líquido. É um absurdo. E na mão de meia dúzia de pessoas que é dono desse dinheiro. Uma fonte de renda extremamente concentrada. Então está na mão dos bancos, grandes conglomerados, né? Multinacionais, né? Indústria de carro, petróleo, né? Aqueles sheiks da Arábia Saudita, certo? Se vocês viram a construção que o sheik da Arábia Saudita mandou fazer, se vocês viram o que ele está gastando para fazer um hotel, um tipo de um resort de praia, ele mandou pegar o mar e construir
um objeto artificial no mar. Ele mandou encher, fazer uma praia, esticar um cabo de terra, fazer um negócio todo artificial, construir prédios ali em cima do mar, porque não tinha espaço mais para dentro. Você não tem noção da mudança artificial, da estrutura, o gasto de dinheiro, mas um gasto violento para brigar só. A elite da grana. Porque o povo não vai ter acesso àquilo. Não é? Começa por aí. Então você está vendo para onde está sendo canalizado já praticamente metade da energia de todo o planeta. Agora, outro 1/4 desse dinheiro é consumido pela indústria militar. Pela indústria que nós vamos chamar de indústria da guerra. Né? Aquilo que você vê assim, um míssil lançado lá, o Tomahawk, $1 milhão. Né? Um avião B-2, 6 bilhões de dólares custa um avião invisível daquele. Né? Quanto custa? Faça as contas. Quanto custou a guerra do Vietnã? Quanto custou a guerra do Golfo? Para os cofres públicos, você deslocar um porta-aviões inteiro, deslocar aviões, quem está fabricando esse avião, é a indústria que está por trás da produção militar no mundo. É na China, na Rússia, na Europa, produção de bomba atômica. Quanto você não gasta para manter o arsenal atômico americano operacional, o arsenal atômico russo? Quantas inteligências, quantos cientistas, quantos engenheiros? Vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para produzir a bomba atômica, sabe quantas pessoas trabalharam indiretamente nas indústrias de produção de urânio? 350 mil pessoas. Você acredita que eles construíram uma cidade no deserto com 300 mil pessoas somente para trabalhar numa empresa? Virou uma cidade maior que Limeira. Só todo mundo trabalhando numa indústria para fabricar urânio, para fazer a bomba. Ou seja, essa energia estava sendo jogada em que direção? Para a luz ou para as trevas? Essa indústria da guerra mantém um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta mais de 100 vezes. Um investimento absurdo em guerra. Se você vê hoje o orçamento americano deste ano para a área militar, para a área da indústria bélica, você não tem noção. Né? E o restante, 1/4 do dinheiro que sobra para fechar o negócio, né, está nas mãos, né, é empregado pelos governos, pelos países para o consumo, Tá bem? Porque, na verdade, e consumo materialista. Ou seja, que tipo de consumo? Né? Esse dinheiro, o resto com 1/4 que faca, fica na mão de países ricos. De países ricos. É o povo que vai comprar, que vai ter o dinheiro, que vai consumir, certo? Que vai gastar energia e tal. E do espaço, você sabe, a pessoa sobe com as sondas no espaço, né, com as naves no espaço, quando olha para baixo, é só você ver qual que é a região que está super acesa no mundo, cheia de luz à noite. Você vai ver que é só Estados Unidos e um pedaço da Europa, o resto do mundo está tudo apagado. Porque não consome energia. Porque não tem nem grana, não tem dinheiro, é o terceiro mundo. Então, o primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, os países chamados do primeiro mundo, consomem esse 1/4 que sobra. O resto vive na miséria. Essa é a distribuição de renda de nosso planeta. Ou seja, a nossa civilização só pode ir para o caos quando você pega um jogador de futebol que dá chute na bola e joga essa porcaria que nós vê quando vem a seleção. O cara ganhar 1 milhão por mês, R$1 milhão por mês, para chutar aquela bola e não fazer nada. E você tem mestres, tem indivíduos que não são nem professores, que ganham uma mixaria. É só uma sociedade medíocre como essa, como a nossa, para valorizar essas coisas em detrimento de realmente valorizar a luz, valorizar o espírito, as forças espirituais, o que realmente tem que... Né? Quantas vezes o Chico Xavier não foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz?
Mas para quem ele dá o Prêmio Nobel da Paz? Quem que o mundo dá o Prêmio Nobel da Paz? Você dá risada na cara, né? Os maiores bandidos desse mundo já receberam o Prêmio Nobel da Paz. Pra você ter uma ideia, o pai da bomba H soviética recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Henry Kissinger, bicho, um dos maiores bandidos dos Estados Unidos, responsável pela guerra do Vietnã e um monte de coisa, ganha o Prêmio Nobel da Paz. Que monta uma reunião babaca de paz lá, com os árabes e tudo mais, que nunca deu certo até hoje. Então todas as instituições são falidas no nosso mundo. Então você veja, quando eu coloco toda a energia do planeta nesta direção, que não tem nada a ver com a luz, pela lei do karma é muito simples, né? O que você vai colher? Você só vai colher guerra, conflitos, sofrimento, angústia, solidão, escravidão. Porque todo mundo é condicionado pelo sistema a servir as trevas. Todo indivíduo nasce, ele não nasce e vai crescendo e fala, puxa, eu quero ser um mestre da luz, eu quero praticar tai chi, yoga, kung fu, meditação, quero ir para as montanhas, quero servir a Deus, quero servir a luz. Não, o cara não, eu quero ser engenheiro, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero fazer isso, porque eu quero papapá. O cara quer fazer sucesso, quer ir na televisão, é o ego. O cara monta uma banda de rock, fazer sucesso, está enchendo a cara de droga, de maconha, de heroína, cocaína e fica lá, achando que é o máximo. Esse é o caminho da maioria das pessoas. Então, em função disso, nós sabemos onde o planeta vai chegar. Porque este mundo materialista, ele vai gerar disputas e conflitos. Todas as grandes guerras que aconteceram no mundo foi conquistas, interesses, conflitos ideológicos e monetários. As guerras sempre foram por mercados, por lucro. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial surgiu entre a Alemanha e a Inglaterra simplesmente por questão de mercado. Problemas econômicos entre os dois. Né? Então, quando nós temos um mundo que, vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, USA, que pega grande parte de seu potencial intelectual, cientistas, né? Engenheiros e muitos outros de todas as áreas, matemáticos, físicos e tudo mais, físicos, e um potencial de grana, de bilhões de dólares investido na indústria da guerra, na indústria militar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, vamos tentar entender o que é um karma coletivo. Vamos tentar entender o seguinte. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, vamos supor os Estados Unidos vai para a guerra. Vai entrar na guerra. Vamos supor que eu vou mandar para a frente de batalha, os Estados Unidos vai mandar 200 mil soldados. Vou mandar para a frente de batalha 200 mil soldados. Isso aqui não foi nada, hein? Na guerra eles mandaram muito mais. Só para você ter uma ideia, no final da guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam perdendo a guerra, ele queria mandar mais 200 mil soldados para a guerra. Tá? Então, eu só estou usando esse número aqui para a gente fazer uma análise. Para vocês verem o que é o karma coletivo na história. Certo? Muito bem, para eu mandar 200 mil soldados na frente de batalha, vocês têm que pensar assim, esse soldado, para ele estar lá na frente de batalha dando tiro nas pessoas, ele tem que ter uma retaguarda, que a gente chama de logística. Então você vai ver que o país inteiro está em guerra, não é só aqueles soldados que foram lá, da frente de batalha. Então você tem que ter, primeiro, quem faz a bota do soldado? Aqui. Qual indústria que vai fazer a bota? Para ele ir para a guerra. Quantas pessoas trabalham nessa indústria de fazer a bota? É mulheres, jovens, crianças, tudo que ficaram, né? Velhos que não são úteis para a guerra, para ir na frente, fica. 2. Quem faz a farda que ele vai usar? Quem faz a comida que ele vai levar lá, comida de campo? Vai plantar, vai levar a comida do soldado. E a arma que o soldado vai levar? Tem uma indústria que vai fabricar a metralhadora, vai fabricar o fuzil, as balas, a granada. Tem que ter uma indústria para fazer os carros de combate. Tá?
carro de combate, os tanques de guerra. Tem uma indústria que vai fazer os aviões, os superbombardeiros, os aviões sofisticados. Tem uma indústria que vai fabricar as bombas em si, os mísseis esteriados e tudo mais. Então veja bem, quantas pessoas estão trabalhando, colocando uma energia para a guerra? Você vai ver, no fundo, é quase que o país inteiro. Chamado esforço de guerra. Né? A maior parte das indústrias, por exemplo, aqui em Limeira mesmo, quando teve a Segunda Guerra Mundial, a fábrica, aqui tinha uma fábrica aqui na minha cidade que ela trabalhava com máquinas para beneficiar laranja, uma parte para metal. A fábrica fechou e começou a fazer granada. Começou a fazer cartucho de bala. Entendeu? Ela parou essa produção, mudou a linha de produção para produzir arma. É assim que funciona a coisa. Lembra daquele filme A Lista de Schindler? Famoso filme do Spielberg? Que o alemão lá tinha uma indústria de panela. Ele tinha uma indústria de panela. E a indústria de panela dele fazia o quê? Servia o exército alemão fazendo utensílios para o alemão levar, o soldado levar na guerra. E os judeus só foram poupados porque trabalhava como mão de obra barata, sem ser paga, né? Era escrava para a indústria dele. Né? Você vê que tem que ter muita gente trabalhando e produzindo para você ir para a guerra. Então é toda a energia de uma nação, de um povo e de uma civilização canalizada para a guerra. Você tem que entender que o outro país do outro lado está fazendo a mesma coisa. Certo? Então, na verdade, quando você observa de longe, de fora, você está vendo que toda a civilização, ela só trabalhou 12 horas por dia para o conflito, para as trevas. E se você planta as trevas, o que você acha que você vai colher? Pela lei do karma. Quando você constrói um arsenal nuclear sem precedentes, você acha que o outro também não vai construir? Por que você acha que o Irã está numa corrida nuclear violenta? Óbvio. Toda vez que você planta a guerra do seu lado, o outro também vai plantar. Ele não é bobo. É a lei de ação e reação, né? Ele reage, o inimigo reage. Eu forço o inimigo a produzir bombas atômicas. Isso era a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos? Toda vez que os Estados Unidos produziam um avanço tecnológico militar, ele forçava os russos a acompanhar, a produzir uma arma semelhante. Eu produzo um míssil X, os russos têm que produzir uma contra-ofensiva dessa arma. E assim por diante. E aí é investimento que não para. Investimento que não para. Por que você acha que o presidente Kennedy foi morto? O presidente Kennedy foi morto primeiro, porque ele não invadiu Cuba. A indústria militar americana mandou matar ele. Os interesses internos do país. Porque ele contrariava muitos lobbies. E principalmente nos Estados Unidos, quem manda nos Estados Unidos é um lobby das indústrias militares. Você precisa fazer a guerra para você gastar essas armas. Você produzir essas armas. Por exemplo, a Guerra do Golfo foi uma guerra extremamente encomendada. Porque lá se testou todas as tecnologias modernas, aviões, mísseis invisíveis, tudo que estava lá estocado que não usava para nada. Vamos usar, senão tem que produzir mais. O capitalismo vive de produzir, senão a indústria para, né? Igual a indústria brasileira. Não tinha a Avibras aqui em São José dos Campos, tinha uma outra aí na Ingesa, que fazia carros de combate e vendia, toda a sua produção era vendida para o Iraque. O dia que o Iraque, o Saddam Hussein, deu um chega para lá no Brasil, morreu tudo de fome, fechou tudo. Ou seja, você tem que fazer a guerra para ter lucro. Você está entendendo? Porque o Brasil não compra arma. O Brasil vai comprar arma. Para quê? O Brasil não tem guerra com ninguém. Tem, né? Mas, e é uma competição internacional, sabe? Para ver quem é que vai vender essas armas para o Iraque, se é russo. Os russos querem vender. Então ele compete com a indústria brasileira. Um quer fazer mais barato que o outro. E tu tem mutreta no meio. Exatamente foi isso que aconteceu. O Brasil estava vendendo armas muito boas, muito baratas para o Iraque. Os russos falaram, não pode parar com isso. Vamos fazer um acordo entre nós aqui, senão eu não forneço petróleo, senão eu não forneço isso, não forneço aquilo para vocês. Acabou. No dia seguinte, Saddam Hussein falou assim, não podemos mais comprar de vocês.
A indústria fechou, porque era o único comprador que mantinha essas indústrias brasileiras funcionando. Então, as indústrias, os grandes lobbies, eles fomentam os conflitos, fomentam as guerras, porque o seu lucro é quando tem guerra. Quando não tem guerra, a indústria fecha. Então, os investimentos em armas dos Estados Unidos não param. É um país muito rico economicamente, em dinheiro, e tem uma indústria sofisticada. Vê Israel. Israel é um país muito rico. O exército de Israel no Oriente Médio é imbatível. Não existe hoje nenhum país no Oriente Médio, pode botar Irã, Síria, pode botar todo mundo junto se quiser, não derrota a capacidade militar de Israel. Por quê? Primeiro, ele tem uma fonte inesgotável, que é os Estados Unidos, que fornece arma, mísseis, foguetes, tudo o que ele quer. Dinheiro eles têm sobrando. E em última escala, ele tem mais de 100 bombas atômicas estocadas. Israel. Nós estávamos falando esses dias numa conferência nossa sobre o Código da Bíblia. E uma das grandes profecias do Código da Bíblia é exatamente o holocausto nuclear, começando por Israel. Fomentado pelo Oriente Médio. E a partir dali esse holocausto desencadearia envolvendo o mundo inteiro. Por quê? O que você plantou o tempo todo? Você plantou a indústria militar, você plantou a concentração de renda, você plantou as disputas. Ninguém investiu bilhões de dólares na luz, na espiritualidade, no amor, no desenvolvimento do conhecimento verdadeiro do homem. Todos os conhecimentos, todas as luzes são interesseiras nesse nosso mundo, nesse nosso país, o mundo inteiro. É interesse de indústrias, de lobbies, de dinheiro. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se não der lucro, não se investe. Tá? Então esse é um dos conceitos para que nós possamos entender a energia que está conduzindo o planeta para o próximo, para esse começo de milênio. Nós estamos vendo uma crescente corrida armamentista nuclear do Oriente Médio. O Islã não tinha bombas atômicas até recentemente, até um grande cientista paquistanês, um engenheiro, se infiltrar na Europa, numa indústria nuclear europeia, aprendeu todos os segredos, roubou meia dúzia de planos, foi para o Paquistão e montou uma indústria nuclear no Paquistão rapidinho e construiu um arsenal nuclear paquistanês. O Islã já tinha bomba atômica agora, o Islão. No entanto, o governo, na época, era um governo pró-Estados Unidos. E com esse golpe de Estado do Pervez Musharraf, que colocou, mais uma vez, um governo paquistanês pró-Estados Unidos. E um país que já tem um grupo de bombas nucleares muito intenso. Esse cientista começou a vender os seus planos para outros países. Vendeu o seu plano para a Coreia do Norte, que explodiu a sua bomba atômica, e vendeu os seus planos para o Irã. Por isso que o Irã e os serviços secretos americanos sabem que o Irã tem capacidade de produzir bombas atômicas. Ele tem a tecnologia e pode ter comprado bombas atômicas prontas. Por isso que ele já está fazendo esse puxa-discurso. Queremos ver Israel varrido do mapa, vamos varrer Israel do mapa, e afronta o mundo com o seu programa nuclear. E fala, vem atacar nós, Estados Unidos. Ataca Israel, pode atacar, quer atacar, pode vir. Vocês vão aguentar as consequências depois. Quer fazer sanção econômica? Quer fazer corte? Faz, você vai aguentar as consequências depois. Porque não se esqueça que é o nosso país que está sendo atacado. E por lei internacional, quando você chega para a França e pergunta para o francês, mas escuta aqui, me explique por que você tem bombas atômicas. Ah, mas a nossa bomba atômica não é uma arma para ataque, é uma arma para defesa. Ou seja, se nós formos atacados, se a integridade de nosso território for ferida, nós temos o direito de nos defender à altura. Esses dias atrás, quando o presidente francês era o Jacques Chirac, ele deu a seguinte declaração: estamos prontos para usar a bomba atômica em 3 situações. Isso quando o Irã
Isso quando o Irã falou em fazer um bloqueio no Golfo Pérsico. Ou seja, não deixar que o petróleo saia do Oriente Médio. Porque uma das armas do Irã, se você fizer um ataque... Por isso que ninguém fez assim, uma sanção forte com o Irã, porque o Irã detém uma quantidade de petróleo ali incrível. Se ele simplesmente parar de mandar petróleo para o mundo, ou fazer um bloqueio no Golfo Pérsico, que onde sai praticamente 80% do petróleo mundial sai dali, ele para a Europa. Então, o presidente francês naquela época já veio com o seguinte discurso: tem 3 motivos para usar minhas armas atômicas. Primeiro, se o meu país for atacado. 2, se um aliado meu for atacado. Por exemplo, Israel, qualquer outro país que é aliado. E 3, se as nossas rotas de abastecimento forem fechadas. Vocês entenderam? Rotas de abastecimento de energia, de comida, alguma coisa assim. Se for, eles vão atacar feio. Sabe? Eles vão atacar feio. Então, nós temos todos os motivos do mundo para acreditar que o karma planetário de nossa civilização a ser colhido é muito pesado. Porque tudo o que a humanidade fez nos dias de hoje foi investir na indústria da guerra, na concentração de rendas, na divisão de classes, na divisão de credos e raças, e fazer com que os conflitos se tornem cada vez mais intensos no planeta. As pessoas chegaram para mim falando o seguinte para mim: professor, mas você é um espiritualista, o senhor é uma pessoa esotérica, o senhor acredita mesmo? Por que o senhor não prega a luz, o amor, a paz, fica dando esses discursos de apocalipse? Não tem aquela história do segredo, que o que você pensa, você atrai? O senhor fica vibrando essas coisas? Eu falo assim, tem 2 coisas diferentes que vocês precisam parar de pensar. Vocês não vão ser bobo a esse ponto, não. Vibrar é uma coisa, tomar consciência das coisas é outra. Porque a maior parte das pessoas do nosso planeta são androides, elas são conduzidas a pensar assim, levadas assim. O meu papel é acordar com o meu discurso. Fazer as pessoas acordar que são androides, trabalham em banco, servem em indústria, ficam aí trabalhando nas grandes cidades, servindo as trevas. Indiretamente você está servindo as trevas. Por exemplo, quando o World Trade Center foi atacado pelos árabes, destruiu aquele prédio, o que tinha naquele prédio? Tinha centros esotéricos, místicos, de meditação? Não, ali era o símbolo fundamental do capitalismo americano, da indústria americana, e aquela região ali é chamada Rockefeller Center, né? O Rockefeller Center é o símbolo do judaísmo, do judeu nos Estados Unidos, da força judaica nos Estados Unidos. O Rockefeller era o homem mais rico do mundo na época dele. Certo? Então, quando os árabes atacaram aquele símbolo, estava contra todo este modelo. Ou seja, o karma planetário atraiu o conflito, atraiu o terrorista. E se você estava lá dentro, simplesmente você tem o que você merece. Porque você não pode entender que o karma coletivo é assim. Se tivesse um cara que não era para morrer, ele não ia trabalhar naquele dia. E várias pessoas não foram trabalhar naquele dia. Eu tenho histórias interessantíssimas para contar para vocês sobre karmas individuais que se safam e salvam de questões coletivas. O cara que não entra no avião, o avião cai. O cara chega 5 minutos atrasado porque o trânsito está trabalhando, não pega aquele avião, o avião cai e ele não morre. Né? Tem uma história muito interessante de um cara que tinha um escritório onde o avião bateu no World Trade Center. Pra vocês entenderem o que é estar no lugar certo, na hora certa, de acordo com as suas atitudes, de acordo com aquilo que você planta. Essa é uma história verdadeira, eu vou contar ela bem rapidinha, para vocês entenderem o que é esta energia que você planta, do karma. Um empresário judeu, americano, foi para Israel numa reunião de negócios, muito importante para a sua empresa. Ele era o presidente da empresa. Estando lá numa reunião, no prédio lá, tal, deu a hora do almoço, ele tinha apenas
30 minutos para fazer um lanche e voltar, porque a coisa estava muito importante, ele não podia largar. Então ele desce do prédio correndo, está lá no centro, ele sai, procura uma lanchonete, vê uma pizzaria que vende aquelas pizzas rápidas e tal. Só que quando ele chega, uma fila enorme no caixa assim. E ele, puta, desesperado, puta, não vai dar tempo, estou perdendo hora. E um cara que estava vendo o desespero dele, estava na fila, estava quase no primeiro lugar, né? Cede lugar para ele. Falou, meu senhor, o senhor está com muita pressa, estou vendo que o senhor está aí preocupado, né? Pode tomar o meu lugar aqui que eu tenho tempo, não vou trabalhar hoje à tarde, né? Fica tranquilo, pode ficar no meu lugar aqui. Mas muito obrigado, eu estou com uma pressa, eu não posso perder a reunião que eu estou lá, olha, sou dos Estados Unidos, vim aqui. Não, fica à vontade. O cara entra na fila, compra a pizza e sai comendo a pizza, até porque já está meio atrasado. A hora que ele está a 50 metros de distância, explode a lanchonete inteira, a pizzaria inteira. Arrebenta, um homem-bomba. Quando ele olha para trás e vê aquela pizzaria onde ele estava totalmente destruída, ele pensa no cara que deu lugar na fila para ele. Porque se ele estava no fim da fila, é ele que tinha lá. E ele volta desesperado para saber o que aconteceu e o que tinha acontecido com esse cara que nem conhecia, que muito gentilmente cedeu o lugar para ele na fila. Mas na hora que ele vai chegando, a polícia já fecha tudo, já não deixa ninguém chegar perto, porque lá é tudo monitorado por câmera, né? Então o sistema de segurança já aciona a polícia, já aciona a ambulância, tudo aquilo lá cercou, fechou tudo, pega os feridos, e não deixa ninguém, o povo não consegue entrar. Então ele não consegue ver o que aconteceu com o cara. Resultado, o desespero dele foi tão grande que ele não foi trabalhar, ele ficou a tarde inteira procurando onde estava esse cara, que hospital que estava ele. Quando foi umas 6 horas da tarde, ele achou um hospital e encontrou aonde esse cara estava internado. O filho desse homem estava lá sentado, né, esperando notícia do pai. E, graças a Deus, o homem não morreu, mas sofreu ferimentos graves. Ele ficou no desespero e falou, olha, meu senhor, puxa, tudo que eu puder fazer pelo seu pai, o cara estava lá, você pode fazer, ó, toda essa conta do hospital é por minha conta, você não se preocupe com ele. Ele falou, não se preocupa não, que aqui o Estado paga tudo quando acontecem essas coisas, né? O Estado é responsável, a gente não tem gasto nenhum, não se preocupe com isso, não, né? Ele falou, não, mas pelo amor de Deus, olha, o seu pai, eu era para estar no lugar do teu pai. Ele salvou a minha vida e eu devo a minha vida a ele, tudo o que ele precisar de mim, agora ele tem. Olha, eu vou embora amanhã para os Estados Unidos, mas qualquer coisa que você precise, que seu pai precise, pode ligar para mim que eu resolvo. E o cara foi embora para os Estados Unidos. 3 meses, mais ou menos uns 2 meses depois, esse cara liga lá para os Estados Unidos, o filho dele, fala, olha, é o seguinte, devido àquele acidente, meu pai precisa fazer uma cirurgia muito importante no hospital de Boston, aí nos Estados Unidos, que só aí tem a especialidade que ele pode ir aqui em Israel, não tem. Né? E nós não temos condições de mandar o meu pai para aí. O senhor poderia ajudar? Ele falou, não se preocupe com nada. Veja o que tem que ser feito, eu arrumo tudo, preparo tudo, e vocês não gastam um tostão, pago avião, pago hospital, pago tudo para vocês. O que vocês precisam, vocês deixam comigo. E marcou com o cara tudo, fez tudo isso, marcou o hospital, e nesse dia, o avião desse cara vinha pousar em Boston. E Boston é 1 hora de avião de Nova York. Esse cara, nesse dia, não vai trabalhar, pega o avião às 8 horas da manhã, ali em Nova York, e vai para Boston para encontrar o amigo dele, que vem de Israel, que ele vai acompanhar tudo o cara no hotel, no hospital. E exatamente nesse dia, às 9 da manhã, os 2 aviões batem no World Trade Center, arrebenta o prédio inteiro, e nesse dia ele tinha escritório exatamente na altura de onde os aviões bateram. Ele foi salvo pela 2ª vez pelo mesmo cara. Mas isso por causa do quê? Por causa da solidariedade. Se ele simplesmente pagasse, largasse o cara lá, vai lá, codifica no meu trabalho aqui, estava morto. Mas como o mais importante para ele foi servir aquele amigo que ele desconhecia, mas que porém salvou uma vez a sua vida, essa atitude salvou ele pela 2ª vez. Isso significa o teu karma, o que você planta e o que você colhe. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, devido aos seus atos, à sua atitude.
Portanto, eu sempre falo, o homem que procura a luz, hoje, por exemplo, ele vai para a Índia, vai para as montanhas meditar, vai procurar o mestre. Quem procura ficar rico, ganhar muito dinheiro, sonha em ir para os Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, sonha em estar em Nova York. Quantos não atravessam o rio, atravessam a fronteira, se mata para chegar em Nova York, né? Agora imagine se nesses tempos agora, Nova York receber um bombardeio nuclear e matar milhões. Quem vai estar lá colhendo esse karma? A energia coletiva. Ou seja, se você vai, o que você vai procurar em Nova York? Dinheiro, fama, poder, sucesso, lucros. Porque quem procura a luz não vai para Nova York, vai fazer peregrinação para Nova York. Então, isso coloca coletivamente as pessoas numa mesma energia, numa mesma vibração kármica. Vocês estão me entendendo? Como que você pode entender o futuro do nosso planeta em termos de karma planetário? Por exemplo, vocês entenderem uma coisa. A tsunami da Ásia. Quando dá um tremor de terra, nosso mestre fala assim, quando acontece um tremor de terra, existe um texto do Tao Te Ching muito interessante que ele diz assim, os céus e terra tratam os homens como cães. Como? Claro, o céu e terra tratam os homens como cães, porque quando dá um terremoto, morre gato, cachorro, gente, certo? Gente, padre, isso, tudo do mesmo jeito, é karma coletivo. O tsunami da Ásia matou mais de 300, 400 mil pessoas. A onda veio, bicho. O que tiver na frente dela, leva. Não vai saber se é cachorro, gato, se é gente, se você é bonzinho e tal. Por exemplo, tinha um grupo de monges meditando na praia e foi embora junto, já pro astral direto. Não adianta ser religioso bom. Você estava no lugar errado na hora errada. Coletivamente, a energia vem. Né? Portanto, é aquilo, nós temos que entender que nós estamos numa floresta. O planeta nosso é uma floresta. Você pode ser arrastado e consumido pela energia coletiva. Por isso que é muito difícil você fazer mudanças na sua vida. Você fala, eu quero servir à luz, eu quero, mas existe o sistema que te prende tanto, tem imposto para pagar, escola das crianças, e conta, e dívida e tal, que você se torna tão escravo de tudo isso, você não consegue se libertar e fazer uma revolução. Aí você casa, tem família, né, cria laços kármicos atáveis. Você quer tanto se libertar, mas sua mulher não quer nem saber. Seus filhos muito menos. Aí você tem o seu karma atrelado, o seu karma atável, que a gente fala. Quem é livre para falar agora, eu faço da minha vida agora o que eu quero. Se eu quiser daqui embora, largar tudo, ficar lá, eu fico. Porque as pessoas estão presas a este mundo, a esses valores, ao seu trabalho, ao seu serviço, à sua empresa. E tudo, e se você ver bem, tudo que você faz não está voltado para a luz. A gente tem que pegar uma hora extra para ir buscar a luz, né? Os espiritualistas que estão no sistema. Ele tem que dar um jeito de arrumar um tempo. E eu até brinco, né, que a maioria dos espiritualistas hoje a gente chama espiritualista de fim de semana, né? Só vai quando tem tempo. Porque a sociedade toma todo o tempo dele, ele não tem tempo para a espiritualidade. Você quer ver uma coisa? Pega um amigo teu e convide ele para assistir uma palestra esotérica. Você vai ver que ele vai dar a seguinte resposta, hoje não vai dar, cara, não posso, tem um compromisso lá. Mas vai ver qual é o compromisso que ele tem. Tem uma festa de aniversário, preciso ir lá, o meu amigo não sei o que tem, vou trabalhar, tenho um serviço hoje à noite, não posso. Então, todos os compromissos dele são para servir as trevas. Quando você oferece a luz, ele não tem tempo à luz. Ele não tem tempo para ir buscar a luz. E a luz também não tem tempo para chegar até ele. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A luz não vai atrás de você. Por isso, nas escolas iniciáticas do passado, o mosteiro Shaolin, as chamadas escolas esotéricas secretas, elas não iam na cidade fazer pregação, não. Ficava lá na montanha. Se quiser ir, vai lá. Vai atrás. Você tem que peregrinar, cara. Você está pensando que às vezes a espiritualidade está vizinha na tua casa?
Por isso que eu fiz uma palestra a importância da peregrinação. O indivíduo que quer a luz, ele tem que buscar, ele tem que se esforçar. Às vezes ele tem que, para ir entrar no mosteiro, para ouvir o mestre, acompanhar o mestre, seguir o mestre, ele tinha que largar a vida dele lá fora para ficar com o mestre, porque o mestre estava lá na montanha, né? O caminho do mestre era outro. Quer me seguir? Quer me seguir? Larga tudo sua vida lá e vem aqui, fica aqui. Eu não vou lá, não. Já tinha essa dificuldade. Você está me entendendo? Era uma escolha no passado difícil. E hoje também hoje é uma escolha. Por isso que Jesus fala, né? Tem aquela velha história entre a parábola do homem rico, né? Que ele dá um belo discurso, Jesus, né? E um monte de gente observando. E um comerciante muito rico daquela época ali também, olhando Jesus, né? Ele fica maravilhado com o discurso de Jesus, e quando Jesus termina, ele fala: mestre, o que devo fazer para segui-lo, para ser seu discípulo? Jesus fala: é muito simples, né? Venda todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. Conta a história que ele foi saindo de fininho, né? Que vender meus bens, você está maluco? Aí Jesus fala aquela frase, né? É mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um homem desses entrar no reino dos céus. Não é, a ideia não é do rico, não. É um homem que serve às trevas. Porque ele não tem tempo. Jesus fez exatamente um pedido a ele. Você quer me seguir? Você quer ir para a luz? Então abandone as trevas. Esse era o pedido de Jesus. Porque tudo aquilo que ele vivia, o comércio dele, a vida diária, levantava às 6 horas da manhã para trabalhar que nem um louco, toda aquela energia dele estava sendo canalizada para as trevas, não para a luz. Por isso que às vezes um avatar é difícil de ser seguido. Porque o avatar, ele está milhões de anos na sua frente. Ele está na luz e você está nas trevas. E o primeiro passo do discípulo para seguir a luz é se libertar das trevas. Isso não significa que ele já vai ser iluminado no dia seguinte. Tá? Escuta o que eu estou falando. É aquela velha história. Se o discípulo resolve largar as trevas e começar a seguir Jesus, você está pensando que ele ia se iluminar no dia seguinte? Não, tem uma puta jornada ainda. Imagina aqueles que nem das trevas se libertaram. Por isso que tem muitas encarnações para vir aqui na Terra, sabe? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio de seguir a luz, mas o seu consciente, elas seguem as trevas. E quando você tem um mundo inteiro colocando uma energia nas trevas, só pode dar caca lá na frente. Por isso que eu digo para vocês, o holocausto nuclear é mais certo do que vocês possam imaginar. E ele está mais perto do que vocês possam imaginar. Porque não tem outra saída para essa humanidade. Vocês acreditam que nos próximos 20 anos você vai ver a maior espiritualização do planeta? União, amor, todo mundo se beijando? Entre árabes e judeus se abraçando? Islâmicos e americanos? Mas nunca você vai assistir isso. Se você demorou 5.000 anos e isso não aconteceu, por que vai acontecer nos próximos 20 anos? Isso significa que o mundo não tem mais tempo. Ele já está entrando num processo de degradação estrutural sem precedentes na história. Se não houver um holocausto nuclear, há um holocausto geológico e há um holocausto ecológico que dizima a humanidade. Vocês estão me entendendo? Então essa é a ideia central do que nós chamamos de karma planetário, ou seja, toda a energia que o planeta coloca nessa direção. Então nós temos um karma a resgatar, que é o karma de todas as guerras que nós fizemos, o karma da Segunda Guerra Mundial, de todas as torturas, de todos os massacres dos judeus nas câmaras, de tudo que o alemão fez, que o inglês fez, que o americano fez no Vietnã, todas essas torturas, toda essa morte coletiva, essa coisa do poder sobre o simples e humilde, a humanidade vai ter que resgatar coletivamente. Porque aquilo que eu estou falando para você, não é o soldado que está dando tiro e massacrando que é culpado. Quem é que fabricou tudo isso aqui?
Quem é que dedicou? Às vezes você trabalha num banco. Você trabalha num banco, humildemente, mas o que você está servindo? O dinheiro do seu banco está sendo investido aonde e colocando em que direção? Que negócio o seu banco está fazendo? Às vezes você é um funcionário, você está servindo ali, como uma costureira está lá costurando bota. Ela não tem noção que ela está adquirindo um karma pesado para ela. Porque ela está no karma coletivo, ela entrou na coletividade. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós somos tão inconscientes nesse planeta, tão inconscientes, que as nossas ações no mundo podem estar gerando um karma tão pesado para nós. Né? O fato de você entrar num carro, acelerar e sair, ser consumidor daquele carro, já tem poluição atmosférica, retirada de petróleo, guerra do petróleo no Oriente. Todo o sistema está envolvido e você está nesse sistema envolvido. É complicado, mas temos que pensar assim. Os grandes profetas preveem, para esse final de ciclo planetário, um grande holocausto nuclear. 2. Prevê uma mudança geológica sem precedentes para a Terra. Seria o karma das catástrofes geológicas, que nós já estamos assistindo, um aumento violento e crescente dos terremotos no mundo. E existe uma profecia que eu gostaria que não acontecesse, que é exatamente a queda de um asteroide ou cometa na Terra. E convergem essas profecias para esse período que pode ir daqui 10 anos, 5, 6, 7 anos. Alguns profetas falam, a profecia Maia fala em 2012, um ano crítico, agora de 2007, 2008 até 2012, um período crítico. Você está entendendo? Um conflito se avizinha no Oriente Médio em breve, porque o israelense e os americanos não vão admitir uma nova potência nuclear no Irã. Ao primeiro sinal que o Irã realmente tem armas nucleares, investiu em armas nucleares, o serviço secreto detectar, ele vai ser atacado pesadamente. Isso vai ter uma retaliação do mundo árabe muito forte. Principalmente porque os russos estão fazendo um acordo violento, estão polarizando novamente o seu potencial nuclear contra o Ocidente. Então nós podemos ter um levante islâmico no mundo. Olha o perigo. Vamos supor que há um ataque massivo sobre o Irã. O Irã é um país islâmico. E nesse meio tempo se dá um golpe de Estado no Paquistão e assume uma ala radical islâmica que já tem um arsenal nuclear desenvolvido poderoso. Esse arsenal pode ser usado contra o Ocidente. Eu lembro vocês que o mundo islâmico é um mundo muito coeso em certos valores espirituais e religiosos, por exemplo, do seu. Quando fizeram apenas uma caricatura na Europa, né, de Maomé, quase ele declarou uma guerra contra o Ocidente. Né? Imagine um país, uma capital islâmica ser bombardeada por uma arma nuclear americana ou israelense. O mundo islâmico inteiro vai entrar em guerra contra o Ocidente. Vai ser homem-bomba para tudo quanto é lado, para tudo quanto é parte do mundo. Até que no Brasil os negros vão se arrebentar. Tudo que tiver olhos, porque vai ser uma guerra total. Que eles chamam de guerra santa, a guerra contra os infiéis. É um levante, é um negócio assim absurdo que você nunca viu na face da terra. Entendeu? Portanto, é cutucar a onça com vara curta. É um problema. Porque quando você... O Iraque era um ponto estratégico ali, que realmente ninguém gostava do Iraque naquela região ali. Né? O Iraque é um regime meio complexo ali. Por isso que os Estados Unidos foi lá, atacou tal, e não teve nenhuma reação vizinha. Porque os vizinhos queriam ver a queda do Saddam Hussein, vocês estão me entendendo? De algum modo. Eles acharam até interessante. Quem não gostou muito foi a Síria, que a Síria é inimiga profunda dos Estados Unidos e Israel, que é a fronteira. Aí você vê que a Síria é a que prepara. Esses homens bombas, todos que estão atacando o Iraque todos os dias, arrebentando tudo, vem da onde? Toda a logística vem da Síria, e o serviço secreto americano sabe. Ou vem do Irã, via Irã.
É complicado. Aquilo é um mundo complicado que ninguém sabe quem é mocinho, quem é santo, quem é bandido, sabe? É um mundo esquisito, criado por esses próprios conflitos de interesses das trevas. Tá ok? Então é isso, pessoal. O resumo de hoje é para que vocês meditem, para que vocês pensem que a humanidade vai colher exatamente aquilo que coletivamente a humanidade tem plantado até hoje. E se você liga a televisão e você vê de fora, faz uma análise profunda da raça humana, da civilização humana, você vai entender o que levou a humanidade à Primeira e à Segunda Guerra Mundial e por que a terceira mensagem de Fátima não foi revelada. Exatamente porque ela contém a maior e mais destruidora de todas as guerras já enfrentadas por essa humanidade. E principalmente uma revelação terrível e catastrófica contra a Igreja Católica. Por isso que o Papa fechou aquela menina e não falou a terceira mensagem, mas nem que mate. Porque aquela criança fazia um alerta exatamente contra as trevas em que a Igreja Católica estava mergulhada. Então nós plantamos um karma em todas as direções. Tá? A igreja, ao invés de ser um movimento planetário de libertar os homens, colocar o homem em contato com a luz, ela passou a ser um instrumento de dominação e escravidão da raça humana. E não revelar os mistérios, não revelar os segredos e estar sempre no controle como um governo e como um imperador. Tá? Então pense quais serão os destinos de nossa civilização, porque nós plantamos isso. Nós não temos assistido grandes movimentos de luz mesmo. Você vê que os movimentos espíritas, por exemplo, o próprio espiritismo, os templos são casinhas caindo aos pedaços, né? Centro espírita humilde, em detrimento dessas igrejas nos centros das grandes cidades, pomposas, cheias de coisa. E o que é ensinado ali? O vazio. Não tem nada, é um vazio. As pessoas não estão se iluminando, transcendendo através desses caminhos. Porque a grande verdade não é revelada. Se a igreja pregasse exatamente o que o Cristo ensinou, qualquer sistema capitalista e comunista acabava com a igreja no dia seguinte. Porque Jesus ia pregar uma revolução total contra o capitalismo, contra o comunismo e contra essas ideias materialistas de escravidão. Né? Por que vocês acham que o Leonardo Boff foi excomungado da Igreja Católica? Ou seja, não excomungado porque ele não foi, mas foi totalmente destituído da sua ação como sacerdote, porque ele começou a falar as verdades. Porque ele começou realmente a criar aquele movimento da teologia da libertação, começar a criar um movimento dentro da igreja que a igreja não ia suportar. Porque ele falava, nós estamos pregando o verdadeiro evangelho. Mas o sistema não permite, nem Roma permite, porque isso vai de conta com o sistema de poder e o sistema de poder veta a igreja. Tá? Então, pense bem naquilo que a humanidade está plantando e é aquilo que a humanidade vai colher. Agora, você tem o seu karma individual. Você pode mudar o seu caminho e o seu destino. Vai ser muito difícil a gente mudar o destino coletivo da humanidade. É difícil com a minha ação, que eu mudar a ação no Iraque, eu mudar a ação dos Estados Unidos no mundo. Eu não tenho poder para isso. O comando Astar até tenha, mas ele não vai fazer essa ação porque as pessoas estão no seu livre-arbítrio coletivo também. Elas vão simplesmente colher aquilo que coletivamente plantaram. Ou que ajudaram os países e a sua comunidade a plantar. Elas vão colher. Quando as bombas caírem sobre suas cabeças, elas vão entender que elas são culpadas por estar produzindo tudo isso para a guerra. Você não pode falar que não tinha culpa. Eu sou inocente, estou aqui na minha casa. Tá, é. Então é a gente acordar e entender melhor as nossas ações no mundo. Né? Ok, então? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Namastê.